Shalom, deixa eu dar uma recapitulada aqui de uma coisa muito interessante. Gênesis capítulo 1. Gente, Gênesis capítulo 1 não se trata da criação do planeta Terra. Vamos aos pontos. Mentalidade de mundo dos povos antigos é diferente da mentalidade que temos hoje, depois de milhares de anos, a mentalidade que temos hoje. A mentalidade dos povos antigos é que sua divindade criou seu planeta. O Gênesis mais antigo é o Sumério ali, né? Em especial também o egípcio. O Gênesis egípcio vai dizer que das águas da criação surge um Deus e um monstro. E esse Deus mata o monstro, né? Sempre aquela ideia de bem e mal, né? Leviatã, o anjo que vai tentar tomar o lugar de uma divindade, Hades, Zeus mais para frente ali, coisa grego-romana. Enfim, vamos lá. Aí no Gênesis egípcio fala que essa divindade que emerge das águas da criação mata o monstro. Desse monstro nasce o Egito. Agora vamos lá em Gênesis. Gênesis é um livro pós-exílio babilônico. Ele foi escrito no ano 5. No ano 5 antes de Cristo. Esquece essa história de que foi escrito por Moisés. Foi atribuído a Moisés porque antes da escrita havia uma tradição oral. A Torá oral, né? Agora, a Torá escrita foi de Esdras, Zorobabel pra cá, mano. Entendeu? Aí, Nabucodonosor, no Gênesis babilônico, era Marduk, a imagem e semelhança de Marduk. Israel vai sofrendo influências culturais a cada exílio. Então, o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 parece que é meio estranho, não tem sentido, parece contradizente. Gênesis é o nível Frankenstein, montado por uma época aqui, montado por uma época outra ali, uma classe ali, uma tradição ali, outra tradição de sacerdote ali. E o que acontece? Gênesis se trata da restauração de Judá, dos Abramitas do Sul, do Reino do Sul, não é do planeta Terra. Eu vou te explicar. No hebraico não está a terra estava sem forma e vazia. Está Eretz. Eretz, região. Não está Olam, né? Os rabinos sinceros e honestos vão explicar isso. E está escrito o sentido dela. A terra, a região estava devastada e sem seus habitantes. Não é a Terra, planeta chamado Terra, o nome posterior, milhares de anos depois que se chama Terra, né? Teve vários nomes o planeta, né? Por cada cultura. A região estava devastada e sem seus habitantes, Judá. E o espírito da criação, já uma influência babilônica e egípcia, movia-se sobre as águas, né? Águas, povos inimigos de Judá, né? Já esquece um pouquinho Israel, porque já não existia Reino do Norte, né? Vamos lá. Os sacerdotes tomaram o poder dos profetas, a gente vai chegar em Caim e Abel. Então o que acontece? O Espírito de Deus, o Espírito da criação, das águas da criação movia-se, estava movendo. E disse Deus, haja luz. Que luz é essa? É o sol? Não, que foi criado depois. As estrelas? Não. É a monarquia de volta do rei de Israel. O rei Zorobabel. O Adão do capítulo 1. É o rei Zorobabel, a imagem e semelhança de Deus e Yahvé. Uma cópia do Gênesis babilônico. Nabucodonosor, imagem e semelhança de Marduk. Né? E o Adão do capítulo 2, que já aparece um outro sentido ali, é a classe camponesa, a classe dos trabalhadores, né? A serviço do rei, que lavra a terra. Aí logo o Adão do capítulo 2, que já não é a imagem e semelhança de Deus, tenta comer o fruto para ser igual a Deus. Porque o Adão do capítulo 1 não tem necessidade de ser igual a Deus, ele já é criado igual a Deus. Né? Aí ele é expulso. E o que acontece? Primeiro o animal morto.
Primeiro sacrifício do templo mais caro, sacrifício de animal, sacrifício de sangue, e veste Adão e Eva. Aí mais para frente tem o poema. Gênesis é um livro poético, é alegórico, tá? Caim e Abel. Caim, o camponês, os profetas, que todos eram camponeses, né? Deus já não quer mais o sacrifício dos profetas. Agora ele quer o sacrifício de Abel. O que é o sacrifício de Abel? O animal, sacrifício mais caro do templo. Entendeu? Aí Caim, com inveja, os profetas com inveja, matam os sacerdotes. Um poema, né? Interligado totalmente à Bíblia, narrativa sacerdotal. Aí a gente vai mais para frente lá, para Isaías, que é um outro livro Frankenstein, escrito em épocas diferentes, por vários autores diferentes, atribuído a Isaías. Fala de novos céus, nova terra, nova Jerusalém, né? Aí a gente vai mais para frente. Zacarias, que não era profeta, é considerado pela teologia cristã e por algumas ramificações judaicas modernas, né? Pós-exílio romano, que vai dizer que Zacarias e Malaquias é um livro profético, mas Zacarias e Malaquias são sacerdotes. Aí Zacarias 13 vai dizer: todo aquele que se dizer profeta, que seu pai e sua mãe o mate. Por quê? Ano 5, 500 anos antes de Cristo. Sacerdote, libertado pela Pérsia, né? Por isso eles chamam Ciro de Messias, eis é o meu Messias. Eles tomam o poder e narram toda a Torá, escreve a Torá por Esdras e escreve o Tanar, o livro dos profetas, que na verdade deveria ser um livro sacerdotal, né? Alguns poucos textinhos proféticos ficaram, para não pegar mal, quando fala mal do sacerdote. Mas ali, na verdade, ali é uma classe de sacerdote brigando com a outra. Saduceus, que era do templo, com os fariseus, que já vieram da Pérsia. Porque fariseu significa o persa. Beleza? Aí a gente mais para frente ainda vai ter o Apocalipse de João, que está totalmente interligado. O templo de Jerusalém, terceiro templo, né? O pessoal fala de uma reconstrução do terceiro templo. Seria o quarto. Isso é uma longa história. Isso é uma longa história. Primeiro templo de Salomão, que é uma longa história, bem polêmica. Templo de Zorobabel, segundo templo. E depois o terceiro templo, que a gente tem o Muro das Lamentações, um ponto turístico em Israel. Terceiro templo, o templo de Herodes. Tá? Vamos ser estudiosos aí, tá? Vamos estudar. Tá? E o que acontece? Eu não vou nem falar de Shimon Bar Corvisa no ano 120, que reconstrói o templo, que já seria a esperança de um quarto templo. Isso é uma longa história. Templo destruído no ano 70. 45 anos depois, vem um judeu exilado chamado João, Yohanan, filho do trovão. E ele fala agora o quê? Baseado em Isaías, baseado em Gênesis. Gênesis de Judá emerge das águas. Judá é restaurado em meio às águas. Águas, povos inimigos de Israel, multidões, né? Águas. Todo estudioso erudito sabe disso. As águas representam os povos. Então João traz a esperança mediante a Isaías e a Gênesis 1. A nova Jerusalém agora ela desce do céu e o mar, as águas, já não existe. É uma esperança totalmente judaica contra Roma. Que agora o Eterno mesmo vai trazer a própria Jerusalém à força. Venha, não nos leve, mas venha o teu reino. Né? Aquela oração de Yeshua, de Jesus. Aí acontece isso, né? Essa narrativa. De Gênesis a Apocalipse é totalmente uma política judaica. De uma restauração de Judá. Que o que acontece no resumo bíblico, né? Na narrativa sacerdotal, vamos entrar nessa história, né? Vem ali a restauração de Judá em Gênesis, aí vem aquela história do Êxodo, né? Por causa do... Aí a gente, antes do Êxodo, a gente vai tratar de Abraão, que é uma influência sacerdotal, que tira de jogado um Israel pré-exílico que era politeísta. Então surge um movimento monoteísta sacerdotal do templo. Cria a história do Abraão, que sai do meio da parentela politeísta,
para criar o monoteísmo, né? Aí Abraão tem Isaac, né? Que aí vai oferecer Isaac, mas não, o Eterno dá o quê? Um animal, um sacrifício de sangue templário, né? Mais uma vez, um sacrifício mais caro do templo. Aí o que acontece com isso tudo? Tem Jacó, né? Ele rejeita Esaú, que é o povo europeu, Esav, Edom, Itália, Espanha, Grécia, Roma, né? Uma longa história aí, em breve um estudo sobre isso, mas a cita Jacó. Aí de Jacó tem lá seus 12 filhos. Tiveram vários filhos, mas tem os 12 principais. Aí de repente se divide lá com os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, aquela coisa política toda, né? Aí vai Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Sul, Judá e Benjamim, e por uma questão política, um pouquinho dos levitas, né? Quem vai ficar sem levita no templo, né? Para contra a Torá sacerdotal, né? Vai ficar feio na fita. E o Reino do Norte, as 10 tribos, os idólatras, né? Os pagãos, né? Depois ela some do mapa. Plim! Para de ser contada, foi perdida, né? Para de ser contada a tribo do norte, né? Aí vem Yeshua, um camponês, profeta, né? De uma região que era atacada, né? Nazaré era atacada direto, então ela é rejeitada, não tem sinagoga, né? Ali em Nazaré, mas surge o profeta, surge o cara que vai revolucionar. O que ele faz? Vai bater de frente logo com quem? Com saduceu e fariseu, com os caras, com os sacerdotes. O que acontece? É assassinado, né? Aí Israel, o templo é destruído no ano 70. O templo de Herodes. Resta o Muro das Lamentações, que é do templo de Herodes. Ano 120, irmão Bacorribá reconstrói o templo, traz 3 anos e meio de paz, detona Roma, faz um acordo com os samaritanos, pede reverência aos zelotes, é considerado filho das estrelas, Shimon Bacorribá, mas aí os samaritanos, depois de 3 anos e meio, isso está na história, pesquisa, estuda, né? Eles fazem o quê? Traem a aliança. Aí Roma devasta Israel. Aí o que acontece? Mais ironia do destino, em 1948, o Reino do Sul, os Abramitas do Sul, Judá, se torna nação. Isaías 66 se cumpre. E por ironia, adota o nome do Reino do Norte. O Reino do Sul vira nação e adota o nome por Israel. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí, rapaziadinha. Tudo é uma questão política. Estude a fundo. Tenha a mente aberta, tá? Entenda o sentido do texto. O ser humano tem uma mania de dar sentido a tudo, inventar tudo. A invenção predomina, vira doutrina, vira igreja, vira denominação, vira seminário teológico, perde a essência do texto, cria esses exegeses, mas um resumo aí neutro do que realmente está na história. Valeu? Tamo junto.